Vamos falar sobre categoria de habilitação, obtenção e também mudança de categoria. Conheça os sistemas de monitoramento do Grupo Criar. Soluções tecnológicas consistentes e seguras. Se você tem um CFC e precisa de uma plataforma para aulas remotas, prova teórica dentro da autoescola, reciclagem e muito mais, link aqui na descrição do vídeo. Simples e importante para vocês. Primeira habilitação, quando o cidadão vai obter a habilitação, obrigatoriamente ele tem que tirar a categoria A ou tirar a categoria B. Ele não pode tirar a categoria C, D e E. Quando ele tira a categoria B, ele pode mudar para C, para D ou para E, conforme eu vou explicar nos próximos minutos. Então, preste atenção na aula. Vou começar a explicar sobre a categoria A. O cidadão maior de 18 anos, ele vai no médico, faz o exame de aptidão física e mental, faz a avaliação psicológica, conhecido como psicotécnico. Ele foi aprovado nesses dois exames, ele vai para uma autoescola, um CFC, Centro de Formação de Condutores, e vai fazer o curso teórico e técnico de 45 horas aulas. Esse curso tem a matéria de legislação, tem a matéria de direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, cidadania e mecânica básica. Terminou o curso, ele vai fazer o exame teórico, a prova teórica, certo? Passou no exame teórico, ele vai iniciar as aulas práticas. Para a obtenção da categoria A, são 20 aulas. Realizou as 20 aulas, ele vai para exame. Passou no exame, ele vai obter a categoria A. Ah, eu posso andar de moto? Eu fiz o exame de moto, eu vou andar de moto. Pode, mas a categoria A não é só para motocicletas. É para alguns tipos de veículos que nós vamos estar vendo nessa videoaula. O artigo 143, inciso 1º, traz qual informação? Categoria A. Aqui, pessoal. Condutor de veículo motorizado. Pessoal, tudo que eu vou falar para vocês aqui do artigo 143 é para veículo motorizado, tá bom? De 2 ou 3 rodas. Falou em 2 ou 3 rodas, é categoria A. Com ou sem carro lateral. Falou em carro lateral, é categoria A, certo? Nós temos aqui uma motoneta. Você sabe o que é uma motoneta? É um veículo que você conduz na posição sentado. Você senta nesse veículo e você vai conduzi-lo. Nós temos uma motocicleta, que nós conduzimos na posição montado. Você monta, né? Por isso é uma motocicleta. Aqui nós temos outra motocicleta igualzinho, só que a diferença, né? Olhando a moto ali, você vai andar bem montado, certo? Temos o ciclomotor. Mas, Rafael, ciclomotor não é ACC, autorização para conduzir ciclomotores? Sim, mas a categoria A também, pessoal, categoria A é para todo veículo de 2 rodas. E o ciclomotor pode ser conduzido também por condutor habilitado da categoria A, certo? Triciclo, está aqui, pessoal, ó. Veículo motorizado de 3 rodas, triciclo, certo? E aqui nós temos um exemplo de carro lateral. Então, qualquer veículo com ou sem carro de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral é categoria A. É muito comum nós vemos carro lateral em algumas cidades para transporte de GLP, aquele gás liquefeito do petróleo, né? Aquele gás de cozinha de 13 quilos. É muito comum em algumas cidades a gente encontrar esse carro lateral instalado na motocicleta. Então, vamos memorizar, vamos anotar aí que categoria A é veículo de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Vamos falar agora da categoria B. Condutor de veículo motorizado
não abrangido pela categoria A. O que quer dizer isso? Se você tem a categoria B apenas, você não pode conduzir veículo da categoria A. E vice-versa. Se você tem a categoria A apenas, você não pode conduzir veículo da categoria B. Por isso que muitas pessoas tiram a categoria A e B. Cujo peso bruto total não exceda 3.500 quilos e cuja lotação não exceda a 8 lugares. Excluído o do motorista. O que quer dizer isso, pessoal? Excluído o do motorista. Um veículo com 9 lugares, certo? Um condutor e 8 passageiros. Você pode conduzir com a categoria B. O condutor, relacionado à categoria de habilitação, ele não entra nessa contagem. Outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui, pessoal, são 8 lugares, não são 8 passageiros. Tem alunos que me perguntam, Rafael, um ônibus com 30 lugares, mas está vazio, posso conduzir com a categoria B? Não pode. Você só pode conduzir veículo até 8 lugares. A lei não fala nada de passageiros em relação à categoria de habilitação. Beleza? Nesse sentido. Que não exceda 3.500 quilos. Pessoal, os carros de passeio aí, normalmente eles não excedem 3.500 quilos. Mas às vezes as pessoas me perguntam sobre um veículo diferente. Não tem como a gente saber só de olhar para o veículo. Uma caminhonete, por exemplo. O que você tem que fazer, pessoal? Verificar o PBT do veículo, peso bruto total. Então, na ficha técnica do veículo, no documento, vem lá o PBT, peso bruto total. Até 3.500 quilos, categoria B. Se tem mais que 3.500 quilos, tem que ser outra categoria que nós vamos ver na sequência aí. Certo? Qual categoria? Esse quadriciclo. Anda montado, tem guidão, usa capacete, mas tem quantas rodas, pessoal? 4. Então, o quadriciclo não pode ser categoria A, porque categoria A prevê de 2 ou 3 rodas. Pelo peso, pela quantidade de lugares, pessoal, categoria B, certo? Qual categoria? Esse veículo automotor com esse reboque, semi-reboque. Vamos chamar de carretinha e carro, tá, pessoal? Ali nós temos um carro e ele está acoplado ali uma carretinha. Qual categoria? O que você tem que fazer nesse momento? Verificar o PBT do carro e verificar o PBT da carretinha, peso do total. O peso do carro é 1 tonelada, 1.000 quilos. Um exemplo, tá, pessoal? O peso da carretinha, o documento que ela consegue transportar, é 300 quilos. Um exemplo. Então, um PBT de 1.000 com um PBT de 300, você soma os dois. A gente chama de PBTC, peso bruto total combinado. 1.300 quilos. Ultrapassou 3.500, então esse veículo aqui é categoria B. Ah, mas falaram que é categoria E, porque a combinação é articulado, não necessariamente. A categoria mínima que você precisa para conduzir um veículo desse é a B. Então, categoria B, todo veículo que não exceda 3.500 quilos, todo veículo que não exceda a 8 lugares, excluído o motorista. Se você está conduzindo um carro, mas você é habilitado na categoria A apenas, você vai ser autuado pelo agente de trânsito por dirigir com categoria diferente. É uma infração gravíssima, 7 pontos, R$ 293,47, vezes 2, do R$ 586,94. É uma curiosidade, a única infração do CTB que multiplica por 2, diretamente ali, vezes 2, é a do artigo 162, inciso 3º. Beleza? Dirigir com categoria diferente. Outra curiosidade aqui, a pontuação ela nunca multiplica, o que multiplica é o valor, tá, pessoal? A gente vai estar falando isso em outras oportunidades desse curso. Qual categoria?
esse motorhome, motor casa, essa casa sobre rodas? O artigo 143, parágrafo 2º, traz qual informação? São os condutores da categoria B, autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motorcasa, definidos nos termos do anexo 1 deste código, cujo peso bruto total não exceda 6.000 quilos e cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o motorista. Então, esses veículos da espécie motorcasa, que não exceda 6.000 quilos, foram autorizados, pessoal, a ser conduzido na via pública por veículos da categoria B. Houve uma exceção, que a Lei 12.452 de 2011 trouxe essa alteração para o CTB. Tá certo? A Lei 9.503. Qual categoria? Para responder isso para você, nós temos que ler o artigo 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou equipamentos automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalhos agrícolas, de terraplanagem, construção ou pavimentação só poderão ser conduzidos na via pública por condutor habilitado na categoria C, D ou E. Perfeito. Em 2015, a Lei 13.097 trouxe uma alteração para o CTB, incluindo um parágrafo único no artigo 144, trazendo qual informação? O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos na via pública também por condutor habilitado na categoria A. Poderão ser conduzidos na via pública também por condutor habilitado na categoria A. Então, para os veículos que eu grifei aqui, pessoal, em vermelho, houve essa exceção também, certo? Categoria C. Condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de carga. Falou em transporte de cargas, pessoal, você já começa a imaginar a categoria C. Falou cujo peso bruto total exceda 3.500 quilos, é a categoria C. Todo veículo, eu não falei veículos, no plural, pessoal, singular. Todo veículo que tenha mais que 3.500 quilos é a categoria C. Ah, mas aquele bitrucado, aquele trucado, não é E? A gente vai ver que durante a explicação que não. Beleza? Categoria C. Então, falou em transporte de cargas que exceda 3.500 quilos, categoria C. Categoria D. Condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros. Marca isso. Cuja lotação exceda 8 lugares. Falou em transporte de passageiros, você já imagina D. Você achou ali, exceda a 8 lugares, é a categoria D. Beleza? Ônibus, micro-ônibus. Só o que é o micro-ônibus? Um veículo que não exceda a 20 lugares, que tem até 20 lugares. O que é o ônibus? Um veículo que tenha mais que 20 lugares. Isso está previsto no anexo 1 do CTB, conceitos e definições. Lá tem a definição de micro-ônibus e a definição de ônibus, a diferença de um para o outro. A diferença, com base no CTB, é a quantidade de lugares. Então, um veículo de até 3.500 quilos, de até 8 lugares, excluído o motorista, é categoria B. Mas se esse veículo tem mais que 3.500 quilos, tem que ser conduzido por uma habilitação na categoria C. Se esse veículo tem mais que 8 lugares, tem que ser categoria D. Dúvidas? Perguntas? Legal. Categoria D, transporte de passageiros, que exceda 8 lugares. E por último, categoria E. Condutor
de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadra nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada, olha, presta atenção, pessoal, tenha 6.000 quilos ou mais de peso bruto total, e cuja lotação não exceda 8 lugares. Vamos lá. Aqui nós temos a unidade tratora. A unidade tratora, ela por si só, pessoal, do jeito que está aqui na imagem, ela não é categoria E. A unidade tratora se enquadra nas categorias B, C, D ou E. Então, se esse veículo não tem mais que 3.500 quilos, é categoria B. Se esse veículo não tem mais que 8 lugares, é categoria B. Mas se por acaso o PBT desse veículo foi maior que 3.500 quilos, exceder a 3.500 quilos, daí esse veículo passa a ser categoria C. Tá certo? Daí, a unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada, tá? Agora nós temos uma combinação de veículo. Isso aqui a gente chama de unidade acoplada, tá, pessoal? Reboque, semi-reboque. Se o PBT é menor que 6.000 quilos, a combinação continua sendo categoria C. Se a unidade acoplada, o semi-reboque ali, tiver 6.000 quilos ou mais, daí a combinação passa a ser categoria E. Beleza, pessoal? Então, categoria E, combinação de veículos em que a unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 quilos ou mais e a unidade tratora seja das categorias B, C ou D. Beleza? Qual categoria? Pô, Rafael, tem que ver o peso, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Na verdade, o artigo 143, parágrafo 3º, traz qual informação? Combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total, é categoria E. Então, aqui, se tivesse esses dois veículos, nós teríamos que ver ali o peso, né, da unidade acoplada. Mas, nesse caso, são a unidade tratora e mais de uma unidade tracionada. Então, automaticamente já é categoria E. Esse ônibus articulado, ônibus biarticulado, qual é a categoria? O CTB ele não era claro em relação a isso, as resoluções do CONTRAN não eram claras em relação a qual categoria, não trazia de maneira específica, né, qual a categoria. E tinha especialista que se posicionava lendo, fazendo a leitura da lei falando que era B, e tinha especialista falando que era E. Recentemente, a resolução do CONTRAN 789 estabeleceu que o ônibus articulado é categoria D. Beleza? Acabou a discussão. Eu não concordo, mas é o que está escrito na resolução. É a determinação, né? Tem que ser seguida, pessoal. Mudança de categoria. Para mudança de categoria D e E, você não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Isso foi alterado recentemente também, a Lei 14.071, que entrou em vigor dia 12 de abril de 2021. Ela alterou o CTB e fala, né? Se você tiver duas infrações gravíssimas, você não consegue, nos últimos 12 meses, você não consegue fazer mudança de categoria. E aqui nós temos também, para mudança de categoria C, você não pode ter cometido infração grave, gravíssima ou ser reincidente em infração média nos últimos 12 meses. Pessoal, essa informação aqui está prevista no artigo 145 e essa informação está prevista no artigo 143. Então, para a categoria C, você não pode ter infração grave, nem gravíssima, nem reincidente em média para mudar para C. Para D e E, não ter cometido mais de uma infração gravíssima, como está aqui na imagem, certo? Para mudança de categoria, você tem que realizar o exame de aptidão física e mental, avaliação psicológica e exame toxicológico. Para habilitar-se nas categorias D e E ou fazer curso especializado,
você deve ser maior que 21 anos. Qual é o tempo para você mudar de categoria? Você tem a categoria B. Para você mudar para C, quanto tempo, pessoal? 1 ano. A permissão para dirigir, a PPD, é considerado habilitação. Então, 1 ano de PPD você consegue mudar para C. Da B para D, quanto tempo de habilitação? 2 anos. 1 ano de PPD e 1 ano de CNH, 2 anos você consegue mudar para D. E da B para D são 2 anos então, certo? Da B para E, você não pode ir. Da C para D é 1 ano, beleza? Você tem que ser maior que 21 anos de idade para você tirar D, certo? Da C para E, 1 ano. E tem que ser maior que 21 anos de idade, certo? Da D para E, pessoal, se você é oriundo da B, se você da B você foi para D, da D para E é 1 ano. Mas se você é oriundo da categoria C, da C você foi para D, da D para E é a qualquer momento, é direto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e vamos para o próximo explicação. Eu sou Rafael Silva, muito obrigado, valeu!